A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Capítulo 20, do versículo 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 apóstolos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas do terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da FM 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram. Estamos na quarta-feira da segunda semana da Quaresma. Jesus continua ensinando aos apóstolos, aos discípulos. E também hoje a gente viu aqui no Evangelho 2 momentos, quando Jesus ensina a parte aos 12 apóstolos e depois Jesus é abordado pela mãe de 2 apóstolos, Tiago e João, a mãe dos filhos de Zebedeu. Portanto, há 2 momentos aqui importantes que nós devemos destacar. No primeiro, Jesus fala e prediz a sua paixão. Justamente a Quaresma é um tempo propício para a gente se identificar com a paixão de Cristo. Por isso que um dos exercícios da Quaresma é a Via Sacra. Se vocês puderem, toda quarta e toda sexta-feira, a gente pode rezar a Via Sacra, meditar as 15 estações, fazendo aqueles passos de que Jesus fez, com a cruz até o Calvário, depois sepultado, mas conforme ele falou no Evangelho de hoje, ensinando aos apóstolos, ele ressuscitará
no terceiro dia, conforme as Escrituras. Tudo que Jesus estava ensinando, ele tirava das Escrituras. As Escrituras, no tempo de Jesus, era todo o Antigo Testamento. A lei, Pentateuco, a lei, os Salmos e os profetas. Portanto, Jesus conhecia profundamente, todo bom judeu tem que conhecer a Bíblia, assim como todo católico, bom católico, deve conhecer os Evangelhos. A Sagrada Escritura é o livro por excelência, é o catecismo do nosso dia a dia. Jesus aqui está ensinando aos apóstolos e preparando para o final, que é lá em Jerusalém. O Evangelho diz que ele estava subindo para Jerusalém e aproveitou para dizer o que era que ia acontecer com ele. Só que os apóstolos não entendiam muito. Haja vista, esse segundo momento, essa mãe de dois deles vai pedir a Jesus, ela se ajoelha diante de Jesus e com o pedido ela quer que, quando Jesus estiver assumindo o reino, o império, ele vai ser um rei, que ele coloque um ministro de um lado e um ministro do outro, os dois filhos, os dois ministros do reino, para governar o povo de Israel. Só que ela estava totalmente enganada, não sabia ainda nada, como também eles. E aqueles apóstolos 10 que reclamaram, ficaram até irritados, eles também queriam postos. Eles não estavam irritados porque estavam compreendendo o que Jesus tinha ensinado, não. É porque eles estavam notando que aqueles dois estavam indo à frente deles, para garantir logo o lugar. E eles queriam também. Mas Jesus chamou à parte e dá uma grande lição, aproveitando o mundo, a realidade que Jesus vivia. Que quem é chefe de nação tem poder de dominar, de oprimir. A gente está assistindo, agora são guerras que existem no mundo, na Terra. A mais recente da Rússia com a Ucrânia. São interesses de nações de dominar, de querer mais território, de querer a riqueza. A riqueza natural, o petróleo, os bens da terra, os minérios, tudo aquilo que existe na terra é de Deus. Deus colocou em alguns lugares, mas não é próprio daquele lugar, é de todos. Não precisa de ganância, de querer matar, de querer destruir, de querer perseguir, humilhar, dominar. Não, isso aí Jesus está dizendo que os que não entendem o seu evangelho, eles agem assim, mas entre nós cristãos, Jesus está trazendo um reino diferente, um reino de amor, um reino de acolhimento, um reino que busca fazer o bem, que não pode se fechar dentro de si mesmo. O que é que diz a Quaresma? No discurso do Papa, ele diz que a Quaresma nos recorda que o bem, o amor, a justiça e a solidariedade devem de ser conquistados diariamente. É uma questão evangélica. Jesus não quer que nós ignoremos o outro, o que passa com o outro. Nós não devemos nos cansar de fazer o bem, diz o Papa na sua mensagem da Quaresma deste ano. Esta mensagem chega até nós nesse último ensinamento para os apóstolos. Quem quiser ser grande, se torne servidor, e quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Portanto, nós entendemos que a mensagem da Bíblia para os nossos tempos é uma mensagem sempre atual, nunca muda, porque em todos os tempos nós devemos seguir
a Jesus caminho, verdade e vida. E agora rezemos dizendo: ó Deus, conservai constantemente vossa família na prática das boas obras, e assim como nos confortais agora com os vossos auxílios, conduzi-nos aos bens eternos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 20, do versículo 17 a 28. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.